Eu vou iniciar esse vídeo com uma pergunta. Se você fosse transportado, você e sua consciência, para uma realidade há 70 anos atrás, como que você acha que seria sua adaptação nesse mundo? O ano é 1951 e por algum motivo você e sua consciência foram transportados para essa época e a partir desse dia você viverá a vida de outra pessoa, para sempre. Pulando a parte do susto, da incompreensão dessa ocorrência, uma das suas primeiras preocupações sejam em relação à falta de tecnologias, como o celular e a internet, que no Brasil vão acabar surgindo dali 40, 50 anos, ou a inexistência do funk, do sertanejo universitário, ou de qualquer outro estilo musical que naquele momento ainda não tenham surgido. Mas vamos supor que você surgiu numa família rica e pelo menos acesso à TV você vai ter. Claro, aquela TV. Após a adaptação a essas limitações tecnológicas, você começa a aprender sobre a cultura e a sociedade desse velho novo mundo, que existem gírias que nem seus pais conhecem porque ainda não eram nascidos. A moda, então, nem se fala, é muito diferente. Os carros eram muito menos potentes, a informação demorava muito mais tempo para chegar até você. E a tua forma de falar e de agir vão ser compreendidas por aquelas pessoas de forma muito estranha e muito esquisita. Mas a questão aqui é a seguinte: até que ponto você vai conseguir manter esse comportamento e a sua forma atual de ser, que você é nesse mundo, e um mundo totalmente diferente, sabendo que você nunca mais vai voltar. Imagina como deve ser viver em um mundo onde não existe nenhum grupo de pessoas que se identifique com você. A pressão que seria para que você se adaptasse aos grupos que já estavam existentes. Propus essa viagem para a gente entender que houve momentos na história onde alguns gêneros de música, alguns gêneros de vestimenta ou comportamento eram considerados inadequados, mas que hoje foram naturalizados, ou seja, que hoje são considerados naturais, normais. Isso prova duas coisinhas, tá? Que a sociedade ela não é estática, ou seja, que a moral e as regras se alteram com o tempo, e que existe aquilo que eu comentei no vídeo anterior, no vídeo sobre ideologia, que a ideologia de cada época é a ideologia da classe dominante, ou seja, a ideologia que estabelece os comportamentos e as regras da sociedade. E essa ideologia ela é feita e é montada por quem está no topo da pirâmide. Agora eu quero questionar vocês sobre outra coisa. Se as nossas roupas, as nossas músicas, as ideias e tudo mais são construções de cada época, será que os nossos corpos também não podem ser uma construção de determinada época? No nosso caso, os nossos corpos, a nossa impressão sobre os nossos corpos são uma impressão sobre a nossa época? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Porque por mais que a nossa biologia seja na maioria das vezes a mesma para o macho ou para a fêmea da espécie humana, parece que aquilo que pensamos sobre como cada corpo deve se comportar vai mudando em cada época. Vocês não lembram que a gente acabou de fazer essa simulação e que o comportamento em 1951 seria um comportamento totalmente diferente do comportamento atual? Não concordam com isso? Para tentar ajudar nessa explicação, eu quero que vocês pensem sobre a linguagem. O macho e a fêmea da nossa espécie, elas têm a mesma capacidade de comunicação. Eu acho que vocês concordam com isso, né? E tanto o macho como a fêmea da nossa espécie têm a mesma capacidade cognitiva. Também não concordam? Por que então, durante toda a história do Homo sapiens sapiens, que somos nós, o aparelho vocal da fêmea não podia ser utilizado em determinados locais, enquanto o aparelho vocal do macho podia ser utilizado livremente, onde ele bem entendesse? Aí você me pergunta, como assim, professor? Todos têm as mesmas capacidades vocais e cognitivas. Em que situação um não podia utilizar essa ferramenta e outros podiam? E eu afirmo para você, há várias situações em que isso ocorreu e algumas ocorrem hoje ainda.
Eu estou falando, por exemplo, de algumas universidades europeias que até o início do século XX, o aparelho vocal da fêmea da nossa espécie não podia ser utilizado por ser considerado um espaço do macho da nossa espécie. E não só aí, mas em todos os espaços de poder onde se criam regras, se criam leis, se criam convenções, a caixa vocal da fêmea era proibida. E você pode achar que hoje não é assim, mas a estrutura da nossa sociedade coloca barreiras para que as mulheres não consigam chegar nesses espaços. Basta vocês olharem para a quantidade de homens que tem em parlamentos, em câmaras federais, em qualquer instância de poder, em comparação com as mulheres, né? Há muito mais homens nesses espaços que mulheres, mesmo a gente sabendo que no Brasil existem mais mulheres do que homens, proporcionalmente em número populacional. Outro exemplo é o seguinte: vocês já ouviram falar em interrupting, que são situações onde a fêmea da nossa espécie tem capacidade de comunicação interrompida pelo macho sem qualquer tipo de necessidade. Veja alguns exemplos. You called it the gold standard. You called it the gold standard of trade deals. You said it's the finest deal you've ever seen. No, but when it was negotiated, which Only Democrats care about poor people. Only Democrats want clean air and water. Only Democrats care about not killing old people. You're right. Sobre o sistema. Pois é, mas aí a questão é, Mas você acabou de citar casos de falhas e de injustiça. Exato. Isso acontece. E eu posso falar isso porque eu conheço o sistema. Perfeito, mas então é a sua opinião, porque você conhece o tema. Mas o que eu estou dizendo é, eu conheço o tema. Então não me fale que você não pode opinar sobre o assunto. Você pode opinar sobre o assunto. Que hora que eu falei que eu não posso? Não, você falou que não podia opinar. Vocês devem ter observado que eu falei muito macho e fêmea da espécie. Eu não quero que vocês fiquem repetindo isso por aí, tá? Eu só não falei homem e mulher porque o meu objetivo aqui é causar um estranhamento em vocês, em chamar atenção para o fato de que, se levarmos em consideração que tanto o macho ou a fêmea da espécie humana tem capacidades intelectuais, tem todas as ferramentas para desempenhar a mesma função, independente do sexo, é incoerente a gente aceitar que parte da humanidade seja tratado diferente por ter nascido com um órgão reprodutor específico. É uma constatação que às vezes parece óbvia, mas que ainda não superamos enquanto sociedade. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o que faz alguns de nós sermos tratados diferente de outros, né, enquanto dentro de uma mesma espécie? A questão em si não é ser tratado diferente. A questão é como as relações de poder que nós estabelecemos dentro da sociedade estão ligadas nessa ideia de sexualidade de gênero. Para você entender isso, precisa prestar muita atenção a partir de agora, porque não vai ser uma explicação tão simples. Eu vou tentar resumir e simplificar o que se tem de mais recente em pesquisas e estudos sobre gênero. Então, prestem bastante atenção. Vamos começar com o filósofo francês Michel Foucault e sua vasta pesquisa histórica sobre a relação entre a sexualidade e o poder numa obra chamada A História da Sexualidade, que foi publicada em 1961. Ocorre que, no senso comum, a maioria das sociedades estabelece uma divisão entre sexos da seguinte forma: macho e fêmea, caracterizados pelo órgão reprodutor, são equivalentes ao homem e à mulher, e esses dois devem manter relações entre si, porque a fêmea só pode reproduzir com o macho. Tudo que está fora deste sistema binário é considerado aberração, como, por exemplo, o macho sentir atração por outro macho, o que é muito comum em outras espécies. Para o cristianismo, que é uma doutrina que fundamentou por muito tempo e ainda fundamenta muito do que a gente pensa, o primeiro ser que já existiu tem uma forma humana e geralmente é representado por um homem, Deus. E quando eu falo que é representado por um homem, estou falando nas pinturas. Você pode observar nas pinturas antigas, nas pinturas clássicas, Deus tem uma representação humana e isso ficou no nosso imaginário. E este Deus criou um outro ser, um outro homem, Adão, à sua imagem e semelhança. E só depois criou uma mulher, Eva, a partir da costela de Adão. Isso eu acho que está decorado, vocês já conhecem essa história. E qual que era o papel da Eva nessa história? Qual papel Deus designou para ela? O papel dela era se submeter a Adão. Então temos a partir daí a concepção cristã de papéis sociais. O homem como provedor das condições de subsistência, como alimentação, abrigo e proteção, e a mulher como submissa às vontades do homem. Entendam que eu não tenho a intenção aqui de difamar de forma alguma essas escrituras, mas demonstrar que um livro escrito há mais de 1000 anos tem uma influência muito grande até hoje na sociedade. Tem uma influência na forma como nós nos comportamos em sociedade. Que a gente não pode fechar os olhos para o fato de que, como algo deste tamanho, desta envergadura e desta importância,
influencia a gente até hoje. Após a Revolução Francesa, houve o rompimento da religião com a política e a filosofia, que deu origem às ciências. Isso lá no século XVIII. Como a religião perdeu força no controle sobre o papel social das pessoas, nessa interferência no papel social, e preste atenção, não que ela deixou de interferir, não que ela deixou de influenciar, mas ela perdeu muito o papel no âmbito da decisão, da tomada de decisão, no âmbito da criação e da promulgação de regras políticas sobre isso. E a partir daí a ciência que tomou esse lugar e passou a estabelecer esse controle dessas regras e desses papéis sociais. Mais especificamente, duas ciências passaram a exercer o domínio sobre essa decisão de qual é o melhor papel social para homens e para mulheres: a medicina e o direito. Mas não só isso, também passaram a criar mecanismos de controle rígidos sobre o corpo da mulher. Eu vou dar alguns exemplos, e esse primeiro eu encontrei no canal Café Filosófico aqui do YouTube, onde se discutia o seguinte trecho de livro, abre aspas: a mulher cativante não recebe o homem contando sobre problemas que ela teve naquele dia. A mulher cativante sempre avisa onde está e gosta de esperar o marido em casa com comida pronta. A mulher cativante não desconfia do marido. A mulher cativante deve ver seu homem como a pessoa mais importante da sua vida. Deve dar importância a ele acima de outras pessoas e acima de si mesma. Fecha aspas. Você concorda com isso? Esse é um trecho de um texto chamado O que torna a mulher cativante, escrito em 1969 por um psicanalista norte-americano chamado Theodore Rubin. E a psicanálise é uma área das ciências da saúde. Claro que hoje você pode mandar prender alguém que obriga alguém a agir dessa forma. Mas em cada época a gente tem novas formas de regras e de controle sobre o comportamento das pessoas. Lembra das regras que eu falei que você teria que seguir e se adequar caso você fosse transportado para 1951, 70 anos atrás? Atualmente, ainda na área da saúde, observamos uma valorização muito grande da saúde dos corpos. Alguns corpos são mais valorizados que outros. E essa valorização ou desvalorização é maior em cima das mulheres do que sobre os homens. Haja vista o grande número de clínicas médicas que prometem secar a barriga, que prometem produtos que emagrecem, a tal ponto que não basta mais você ser magra. É preciso você ter um corpo definido. Então, os cientistas da educação física, os cientistas da nutrição, os cientistas da farmacologia e dentre outros, eles criam novos produtos suplementares, por exemplo, para ganho de massa muscular, aliada a uma rotina específica de alimentação e de exercícios físicos, tanto para homens como para mulheres. Tenho certeza que para as mulheres esse tipo de situação é muito mais exigida. Na área do direito, a situação é bem semelhante. Atualmente, não existem dispositivos jurídicos que dão autonomia para as mulheres decidirem sobre o próprio corpo, estando o corpo feminino suscetível a arbitrariedades, e pressões culturais e religiosas. Isso porque em um mundo onde os corpos têm valores sociais diferentes, dependendo do seu gênero, cor também, etc., a gente não pode ter regras iguais para todo mundo, mas sim um ordenamento jurídico específico para cada grupo de pessoas. Para boa parte das ciências sociais, a divisão entre gênero, homem e mulher são papéis sociais que a gente desempenha. É uma performance, uma atuação como um teatro mesmo, tá? Onde cada um tem seu papel. Então, preste atenção. Para a ciência, o gênero não é aquilo que se diz no senso comum, É homem e mulher e cada um no seu lado. Não é isso, tá? É ou homem e mulher e cada um nasceu homem e outro nasceu mulher e é assim. Isso não existe lá desde a década de 40, tá? Cientificamente falando. Então eu volto a repetir. São papéis sociais. Homem e mulher, papel social. A mulher não nasce mulher e o homem não nasce homem. São treinados para exercer esse papel, como realmente um teatro. Por que isso? Porque não tem como você ser um sexo. Quando você nasce, não tem escrito no seu sangue, não tá escrito que, não tem algo escrito em você que você é homem ou mulher. Você é treinado para isso. A ideia é que você performa, você faz uma performance do feminino, uma performance do masculino, uma atuação que para você, para mim, aparenta ser natural, mas não é natural. Então, gênero ou identidade de gênero é um processo de repetição, porque como a identidade de gênero não nasce com você, só é possível assimilar ela por meio de constante repetição, até o ponto onde seus músculos e nervos acabam respondendo a essa identidade. Tá? Vou dar um exemplo bem prático para vocês, tá? Peguem um vídeo do YouTube, digitam lá no YouTube
vídeo da década de 50, pode ser na Europa ou no Brasil, vídeos da década de 50 na Europa. Observem os homens e as mulheres daquela época. Observem o comportamento deles. Eu quero que vocês percebam e tentem imaginar se aquele comportamento que eles estão tendo lá é idêntico ao que nós temos hoje. E se você achar diferente, então você está entendendo que o feminino é uma construção de papel. Você não nasce com um gene feminino, né? Você não nasce com isso. Apesar de a gente achar que é natural, a gente não nasce, a gente é treinado para isso. Então, para finalizar, o gênero ele é definido em 3 partes. E aqui, especificamente, eu estou falando de uma outra autora, dessa vez uma autora mais recente, que inclusive está viva ainda, e já esteve no Brasil há uns 3 anos, chamada Judith Butler. Essa autora, ela é muito influente nesses estudos sobre gênero, e o que ela vai estabelecer, basicamente, bem resumidamente, é o seguinte, tá? A tendência de se apresentar como natural, quando na verdade é uma performance criada socialmente em cada época da história. A segunda, estilização repetida do corpo, ou uma ornamentação que te identifique perante a sociedade como deste ou daquele gênero. E a terceira característica é que são conjuntos de atos repetidos em uma estrutura rígida que cria uma aparência natural de essência, né? Como que se aquele comportamento fosse natural essencialmente. Ou seja, não é só uma ornamentação, né, em questão de que existe também, né, em questão de vestimenta e tudo mais, mas também nos gestos e no comportamento. Isso encarna a gente. E como é que ela encarna? Por meio de repetição, né? Repetição constante até que ela se apresente como natural. Percebe como isso é um pouco complexo? Para muitas pessoas é difícil a gente olhar para esse mapa todo que eu apresentei e aceitar assim, de bate-pronto. Muitas vezes é negar coisas que acreditamos desde criança. Mas a gente precisa pensar que a história é feita por essas sucessões de descobertas que muitas vezes não nos agradam. E essa assimilação, ela vem com o tempo. Tá? Não é porque hoje você não aceita que daqui 10 anos você não vai aceitar. Né? As coisas mudam, a forma de pensar da sociedade também muda. A ciência muda. E essa assimilação, ela vem com o tempo, né? Ela vem pela empatia com quem é diferente, pela solidariedade e também por muito estudo. Tá? Você pode alterar a sua forma de pensar por meio de estudos sérios da ciência. Pessoal, e era isso que eu tinha para hoje, tá? Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês nesse sentido. Espero que vocês tenham entendido. E se vocês gostaram, eu peço que comentem, ou se discordaram também comentem, que a gente pode trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Até uma próxima.